Boa noite, meus amigos. Como eu fiz uma gravação curta, nós vamos falar hoje sobre plano de negócio, que é um instrumento muito importante e é uma bússola para quem tem interesse de empreender. A rigor, a gente deve, antes de falar de plano de negócio, que não é levado a sério no Brasil, né? Pelo menos na minha experiência, na minha prática, dificilmente, e olha que eu já trabalhei nessa parte mais financeira, né? Eu já trabalhei com muitas empresas e etc, né? E era tudo, quando eu imaginava que a coisa ia ficar técnica, é óbvio que houve e haverá sempre exceções, né? Mas quando eu imaginava que a coisa ia ficar técnica, aí vinham as improvisações, as decisões a partir de improvisações, né? Então, vamos definir aqui algumas premissas. Essa história de que empreender é muito difícil e que, enfim, não sou capaz de empreender, essa questão, essas informações, a rigor, eu considero que qualquer pessoa pode desenvolver atributos que ela antes acharia que não desenvolveria, né? Mas há uma premissa fundamental com a qual não se tem como não trabalhar. Os recursos são escassos, né? Os recursos são escassos. Essa é uma regra fundamental da economia, ou seja, necessidades ilimitadas para recursos limitados. Não tem como, não há como. Em qualquer instância, inclusive no planeta, né? Você tem recursos naturais limitados para necessidades cada vez mais ilimitadas. Isso é uma regra, é uma premissa. Então, a partir dessa premissa de que os recursos são limitados, né, para todos, você tem que a questão da gestão e das decisões, ela ganha uma relevância muito grande. Então, seja qual empresa for, não há espaço para improvisação, ou pelo menos para a curva de improvisação, ela deve ser trabalhada de maneira a cair no tempo. E o Brasil tem uma característica, em razão da nossa de ser um país ainda em desenvolvimento, de renda média, né? Um país que no início do século passado era basicamente agrário, vivia de exportação de café, só para se ter uma ideia, né? Enquanto os Estados Unidos, a Inglaterra, a França estavam construindo aviões, caças e tal, o Brasil vivia de exportação de café. Essa era a nossa principal pauta de exportação. Então, em razão dessa questão, dessa história econômica, as empresas no Brasil, elas não nascem aqui, mais de 90% das empresas, eu tinha essa estatística na ponta da língua, mas ela há algum tempo, mas eu vou revisitar, mas mais de 90% das empresas nascem pequenas. Por quê? Por inexistência de capital. Basta examinar o mercado para se notar que as empresas que nascem com capitais volumosos, né, ou são investimentos que vêm do exterior, né, ou são fusões aqui no Brasil de grupos já consolidados, ou são empresas que se forjaram a partir de recursos públicos. Mas empreendimentos que nasçam
diretamente do mercado com volumoso e vultoso capital é muito difícil, muito difícil. Então, a rigor, as pequenas empresas, que um dia podem se tornar médias empresas e até grandes empresas, embora o Brasil tenha um mercado muito oligopolizado na origem, né? No início da cadeia produtiva. Mas, enfim, há casos de muitas empresas que cresceram e permaneceram, se perpetuaram, enfim, né? De todo modo, feitos esses esclarecimentos, eu parto da premissa, pela minha experiência, de que se o seu negócio, quando eu digo você informalmente, se o seu negócio, ele consegue vender o seu serviço ou o seu produto comercializado ou produzido por um quantitativo maior do que ele te custa quando você adquire para comercializar, quando você produz ou quando você presta serviço, a rigor, essa atividade seria viável. Ela, a princípio, parece viável. Evidentemente que aí entra a gestão no sentido de desenhar uma série de variáveis para tornar efetivamente o negócio viável. Vou dar um exemplo bem prático, né? Há um equívoco da gestão das empresas e até de empresas maiores. Porque, veja, eu vou abrir um parêntese, né? Quando a empresa não tem que prestar contas, a não ser para um ou dois sócios, enfim, há uma tendência de se misturar o princípio da entidade, que a gente chama em contabilidade, de tal maneira que os sócios e a empresa, eles se confundem, né? Que é até a questão da confusão patrimonial lá do artigo 50 do Código Civil, né? Esse é um erro, assim, um erro básico, né? Se você vai iniciar um negócio, esse é o primeiro princípio que você deve respeitar, ou seja, separar o que é a empresa e o que é a pessoa dos sócios, dos gestores, dos administradores. Esse é um conceito fundamental. Bom, aí há de se perguntar, mas se eu não tenho capital próprio para iniciar um negócio, por que eu enveredaria em construir um plano de negócios? Muito bem, há novamente uma questão de gestão, né? E eu estou aqui porque a minha esperança é que nós evoluamos no sentido de ter uma gestão cada vez melhor para os pequenos negócios, para as médias empresas. Não sou dono da verdade, mas tenho formação na área, tenho vida acadêmica na área e tenho prática na área. Então, uma questão fundamental. Qualquer empresa, em qualquer setor, ela não fale, ela não fica insolvente a curto prazo. Não é a curto prazo, né? Ou melhor, ela não fica insolvente a longo prazo, ela fica insolvente a curto prazo. Ela deixa de pagar algo aqui, fornecedor ali, uma conta aqui, um outro empréstimo ali, e o fluxo de caixa dela vai ficando engargalado de tal maneira que num dado momento ela fica insolvente. A insolvência é quando não há mais recursos, caixa, né? É como, mal comparando, mas é como se não houvesse mais ar para que o ser humano respirasse. E ali ela
fatalmente vai encerrar suas atividades. Então, veja, se a empresa, uma empresa, seja ela qual for, ela vai se tornar insolvente no curto prazo, a análise que você deve fazer dessa atividade, né? A análise que você deve fazer dessa atividade é a curto prazo, ou seja, nos próximos 12 meses. Então você vai comparar o dinheiro que você tem no seu caixa, né? Você vai comparar o que você tem a receber e o que você tem de estoque para se tornar recurso, né? Por que que o caixa é a primeira conta da estrutura patrimonial de uma empresa? Porque ele é dinheiro, né? O caixa efetivamente é dinheiro. Então você tem de um lado dinheiro, aplicação, contas a receber que se tornarão dinheiro e estoque que se tornará dinheiro. E do outro lado você normalmente tem fornecedores, tributos, folha de pagamento, empréstimos, etc. Então, proporcionalizada essa questão, o seu negócio não vai se tornar insolvente, ele não vai parar de operar, se você conseguir proporcionalizá-lo, né? E aí a gente tinha muita experiência das empresas que faziam parcelamento tributário e durante 120 meses de parcelamento tributário, né? Só que o vencimento, o que iria vencer, o que seria exigível, né? São as 12 próximas parcelas, não as 120, né? Do ponto de vista da movimentação do dinheiro. Porque, repare bem, né, quem vai empreender, uma coisa é a situação econômica, ou seja, você tem lá uma gradação do local, da sua sede, né? Você tem os seus móveis, utensílios, maquinários, se for necessário, suas gôndolas, seus veículos, se forem necessários, perdão, seus equipamentos, né? Enfim, essa é a questão basicamente econômica. E tem a questão financeira, que é o ar. Então, o seu fluxo de caixa, aonde entra e sai dinheiro, todo dia, todos os dias, nas empresas e na vida de todos nós, mas nas empresas, nós estamos falando sobre plano de negócio, você inicia o dia com um saldo anterior, do dia anterior, nas suas disponibilidades, nas suas aplicações e em caixa, se tiver dinheiro, e nesse dia você já deveria ter uma projeção do que você espera que ingresse no seu caixa e do que vai efetivamente sair. Claro que vocês hão de perguntar, mas como saber o que vai ingressar? Bom, os créditos já contratados, você sabe que efetivamente ingressarão na sua maioria, né? Agora, você pode também fazer uma projeção, porque a minha experiência indica que a vida das empresas, a atividade das empresas, salvo se houver um fato que independa da vontade, né? Ela se repete muito. Então, a curva de vendas, a curva de prestação de serviço, ela tende a se repetir muito no tempo, né? Então, se a empresa só fica insolvente no curto prazo, né? No curto prazo, tudo que você puder, né? Alocar a longo prazo, ou seja, depois de 12 meses, não se tornará exigível. Se não é exigível, embora você deva, você vai ter que pagar um dia, você é a empresa, né? No caso, você é a empresa. Sempre que eu me dirigir a você de maneira informal, é a empresa. Se
está a longo prazo e não é exigível, embora você deva, isso não vai impactar o seu fluxo de caixa, o seu caixa. Então você vai precisar de menos dinheiro para sobreviver. É como se você fosse precisar de menos ar para respirar e continuar vivo. De maneira que muitas vezes, centenas de vezes, eu era procurado porque a empresa tinha feito um parcelamento há 120 meses, 60 meses basicamente, era o parcelamento ordinário antes do primeiro refis, aquela coisa toda, 60 meses. A empresa tinha lá um negócio, sobretudo quem trabalhava para o governo, né, recebia um recurso e queria instantaneamente quitar o parcelamento, pagar todo o parcelamento com aquele recurso. Aí eu dizia, não há necessidade de fazer isso. Você vai pagar uma dívida que não lhe é exigível no tempo, só vai ser exigível lá na frente. Por enquanto serão as 12 futuras prestações. Então o que fazer? Se capitalize, aplique esse recurso e se capitalize. É como metaforicamente, se ele tivesse comprado ali uma série de respiradouros, né, daqueles que tem oxigênio, e deixado no estoque, né? Ou seja, se ele tem caixa e aplica, né, esse recurso e tem caixa, ele tem sobrevivência, ele tem duração no tempo. De maneira que o grande equívoco de iniciar uma pequena empresa sem ter capital é iniciar a pequena empresa com recursos exigíveis a curto prazo. Esse é o problema maior, né? Porque se o plano indicar que o negócio é viável e houver a possibilidade, né, de se conseguir um empréstimo, digamos assim, com carência e, portanto, que vai vencer a longo prazo, isso não pressionará o seu caixa e você tem uma tendência de sobreviver no tempo, né? Porque você não terá exigências de ordem financeira. Então, o plano de negócios, ele prevê tudo isso, né? Ele prevê tudo isso. E o plano de negócio, ele não está adstrito somente a quem vai iniciar uma atividade empresarial. Não. Ele deve ser feito também quando há expansão. Porque o que eu mais encontrei na minha experiência, foram decisões de expansão que liquidaram um negócio que era excelente. Liquidaram a decisão de expansão sem uma consultoria, mataram os negócios. Não só aquele que foi expandido, como os outros negócios que acabaram sendo utilizados para a expansão. Como assim? Deixa eu só beber uma aguinha aqui, que nós continuamos. Como assim? Eu vou dar um exemplo, né? Ele vai pretende fazer uma expansão e, em geral, no Brasil, se imobiliza recurso muito mais do que o necessário, é da nossa cultura. Então, há absurdos de decisões tomadas de expansão da empresa colocar na cabeça que tem que adquirir um imóvel com não sei quantos. Isso é quando ela poderia, a rigor, fazer um contrato de locação espetacular, com possibilidades de ação renovatória, manter esse contrato dentro do preço de mercado. E ela então
imobiliza muito mais do que deveria. Ela já inicia a expansão imobilizando muito mais do que deveria. Só que aí há a decisão que vai implicar essa primeira questão da imobilização, da decisão da imobilização, você vai para o CTI. A empresa vai para o CTI. A morte, propriamente, o óbito, vem depois. Como? A empresa recolhe todo o capital de giro que ela tem disponível, que é o quê? Eu falei então que a empresa só quebra se ela não tiver recurso no dia a dia o inadimplemento vai se acumulando até que chega um momento que ela fica insolvente, ou seja, ela não tem R$1 e nem mais quem queira emprestar, dar crédito. Nesse momento ela cessa as atividades. Muito bem. O que faz a empresa? Até empresas de um porte razoável. Elas pegam toda essa diferença maior que ela mantém na disponibilidade dela entre o que vai vencer nos próximos 12 meses e o que ela dispõe entre dinheiro, aplicação, contas a receber, estoque, despesas antecipadas em relação a financiamento, se houver, empréstimo, se houver, fornecedores que haverá, folha de pagamento, tributos, e entrega isso para a imobilização de quem está vendendo. Então, ali, nesse ato, quando ela repassa esses valores, né, ela disponibiliza, paga a imobilização com o capital de giro dela, ela, em geral, é o óbito. Ela estava na CTI quando tomou a decisão da super imobilização, e o óbito vem com o pagamento com o capital de giro. E muitas vezes, o sócio, o administrador faz? Ele, além de utilizar os recursos dessa empresa, ele utiliza os recursos das outras empresas que são também lucrativas e estão muito bem estabelecidas. Então ele entra num processo de falência múltipla de órgãos, entendeu? Porque ele descapitaliza e imobiliza excessivamente todas as empresas que ele tem. E o que ocorre? Como ele não tem capital de giro mais, porque ele imobilizou, ele vai buscar esse capital de giro, que é o capital de trabalho, aonde? Nos bancos. Em geral, nos bancos. E aí não tem mais jeito, meus amigos. Eu não conheço nenhum empreendimento que tomou essa decisão e que conseguiu se recuperar. E isso, em geral, tem um impacto na vida das famílias, né? Porque por trás ali da empresa, a empresa é uma ficção, né? Por trás da empresa, há famílias, né? Que serão impactadas, né? Esposa, filhos, etc. Né? E aí ele entra na roda as empresas entram na roda viva do endividamento. Por quê? Porque a taxa de retorno das empresas, por melhor que seja um negócio, por mais competente que sejam os administradores, ela é sempre muito menor do que o custo financeiro do capital, quando ele começa a ficar desproporcionalizado. Ou seja, como você não tem mais capital de giro, você entregou seu capital de giro, você começa a utilizar o capital de terceiros, isso vai aumentando e se desproporcionalizando em relação ao seu capital. E o custo financeiro, ele é inviável. Porque se ele custar 1,5% ao mês de taxa efetiva, e é uma taxa
para empréstimo, quer dizer, para você ter dinheiro vivo, porque uma coisa é a taxa, o custo financeiro do financiamento, outra coisa é a taxa, é o custo financeiro do empréstimo. Empréstimo é dinheiro vivo, o credor te entrega dinheiro. Financiamento não. Financiamento ele te entrega uma máquina, um veículo, um equipamento, enfim, né? Uma estrutura. Você não lança mão de dinheiro. Então, no financiamento, na maioria dos casos, né, o próprio ativo financiado garante a dívida. Então ele tem tende a ter quando ele não é subsidiado, ele tende a ter um custo menor. Mas empréstimo, ainda que você conceda aquele recurso, aquela imobilização desnecessária como garantia, ele vai te endividar. Ele vai te endividar e vai ser o começo do fim. A não ser que você lance mão de bens particulares para desfazer todo o erro que você fez. Mas isso é complicado. E há também, por falta de plano de negócio, casos em que o empresário ou os empresários, né, os sócios, os administradores, eles têm uma situação muito confortável, muito confortável. Mas o que eles fazem? Eles se metem numa expansão sem um plano de negócio, que além de utilizar o capital de giro que eles têm, eles ainda precisam tomar empréstimos para concluir aquela imobilização, para expandir o negócio, para inaugurar a expansão do negócio. Aí não, essa decisão ela não, absolutamente, isso é falência sem tirar nem pôr. Eu falo isso assim, não sou dono da verdade, mas tenho experiência reiterada sobre isso. Aí vocês hão de perguntar, mas pela falta de um plano de negócio, né? Porque muitas vezes, na maioria das vezes, na minha experiência, o empresário, né, ele, como todos nós, o fato dele estar na atividade fim, embora no Brasil tem muitos empresários que se preocupam com a atividade meio, eles perdem energia e tempo na atividade meio e esquecem a atividade fim. Isso é tão absurdo que... E aí o empresário, por ter aquele background e tocar o negócio no dia a dia, falta, na maioria das vezes, humildade ao empresário para se socorrer de um técnico. Porque quem sabe fazer um plano de negócio é um técnico, que muitas vezes já fez N planos de negócio e teve a experiência de conviver com N empreendimentos, em que se aprendeu muito, tanto na feitura do plano de negócio, quanto na consecução da atividade daquilo que resultou do plano de negócios. Isso ocorre mas num índice assustador. E o que causa mais tristeza é você, como profissional, se deparar com uma situação em que o avô foi muito competente, o pai foi razoavelmente competente e os filhos liquidaram o negócio. E muitas vezes não é por desídia ou por ser mau caráter, não. É exatamente por tentar manter o negócio solvente, né? Acompanhar a evolução do mercado em que ele atua, dos seus concorrentes, pretender uma expansão como uma estratégia de sobrevivência para ter mais escala, só que
tudo de improviso e tomando decisões econômico-financeiras desastradas. Então, o plano de negócio, ele é um instrumento importantíssimo a ser feito. O Sebrae até tenta, né? Socorrer os empreendedores, mas não há técnicos e técnicos com a devida acuidade, não na qualidade dos técnicos, mas é diferente de se contratar uma consultoria para avaliar a viabilidade do negócio ou avaliar a expansão do negócio. E aí a questão, mas quanto custa? O custo, né? No Brasil se usa essa expressão, o custo. Muitas vezes não é custo, é investimento, né? Não é custo, né? E muitas vezes empresas, bons grupos, vão à falência pela falta de um planejamento de negócios, como eu disse. Daí a minha intenção de gravar fazer essa live ao vivo, né? E levar um pouco da minha experiência. E nós já vamos caminhando para o final hoje, porque ela é muito extensa, né? Essa questão do plano de negócio. Ela abarca ramo de atividade, ela abarca mercado, fornecedor, ela abarca quais são os produtos e serviços que serão comercializados, qual a localização da empresa, né? Qual a localização da empresa. E aí eu sempre friso quando eu faço trabalho, esqueça a questão da imobilização. É claro que um país que não tem moeda, que teve 9 moedas diferentes, tem uma cultura, as pessoas querem se livrar da moeda de qualquer maneira, elas querem ter uma imobilização, porque, enfim, é uma questão cultural. Só que a imobilização, ela deve ser a menor possível, porque ela engessa a questão financeira da empresa e ela tem custo de oportunidade, que eu já falei. Você, ao comprar uma sede para instalar uma empresa, você deixa de receber o aluguel se aquela sede tivesse, se a sua empresa não tivesse ali. Então, o grau de imobilização é uma variável muito importante para a viabilidade do negócio, né? E tem o mercado em que vai atuar, a questão da produção, né? Quem são os concorrentes, né? Qual o preço que pode ser praticado? Agora, para encerrar por hoje, né? Eu diria o seguinte: se nós tomarmos o fato de que os recursos são limitados para todos, os recursos são limitados em qualquer lugar do mundo, inclusive nos Estados Unidos, na China. Os americanos, por mais que eles tenham, que eles produzam riqueza, e o PIB deles é 20 vezes maior do que o nosso, a equação deles é igual à nossa. Necessidades ilimitadas para recursos limitados. Assim como os chineses, os alemães, os franceses, os ingleses, os russos, os coreanos, né? Então essa questão de dizer que eu não tenho vocação para empreender é muito difícil e não há espaço, ela é muito relativa. Então, por hoje, eu acho que deu para se desenhar, né, um primeiro rascunho assim de uma introdução da importância do plano de negócios. E sempre, como eu digo, a prestação de serviço, ela é feita, ela é cobrada, a proposta é estruturada a partir do número de horas que serão necessárias para prestar aquele serviço, né? E o número de horas e mesmo o valor da hora, né?
ela pode ser flexível a depender do projeto que se queira empreender, né? Então, você que está me vendo e ouvindo, se um dia, né, ou que é empreendedor, que é empresário e que quer expandir, que quer qualificar o seu negócio, ou por outro, aquele que não, que não é empresário, não é empreendedor, né? O plano de negócio é fundamental para desenhar o que se quer atingir, como atingir, em que tempo atingir.